Bora lá, meus queridos, sem perder muito tempo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Conforme combinamos, conforme conversamos, vamos falar de uma das transferências que tem gerado mais polêmica, mais debate, mais assunto aqui em solo lusitano nos últimos tempos. A principal novela de transferências neste mercado de verão. Estamos falando, obviamente, de João Neves, Wonder Kid, o jovem prodígio do Benfica de apenas 19 anos, que agora será jogador do Paris Saint-Germain, e a novela foi enterrada, sacramentada nesta semana. E para muitos benfiquistas, um negócio ruim, ou pelo timing, ou por achar que ele poderia ter continuado mais tempo e ser valorizado dentro do clube para isso, ou pela questão financeira, né? Os valores da negociação. Muita gente critica esse negócio e eu, obviamente, para o público brasileiro que está aquém a parte disso, vou explicar os moldes e vou dar a minha opinião. E eu convoco o público português, os adeptos benfiquistas, para a gente fazer essa ponte, né? Essa conexão, até para ser um termômetro do pensamento de vocês, a deixarem aqui os comentários o que vocês acharam da transferência, se tem algum problema nela, qual é o grande problema. Eu quero ouvir de vocês, ou melhor, ler os comentários de vocês. Likezinho na tela se vocês quiserem e também se inscreve no canal para dar aquela moral. Vamos lá, começando do princípio. João Neves, para quem não está familiarizado, é um dos principais jogadores de meio campo que surgiram aí nos últimos tempos dentro do futebol português. É visto no mercado europeu como um prodígio, como uma joia, já faz parte do contexto da seleção portuguesa, foi convocado para a Eurocopa, jogou o Campeonato Europeu com Portugal, foi elogiado pelos principais jogadores da seleção portuguesa, especialmente também por Cristiano Ronaldo, e muito provavelmente fará dentro do meio-campo da seleção de Portugal o futuro, ali ao lado do Vitinha e outros jogadores que vêm surgindo, né? É um jogador formado pelo Seixal, o que não é muita novidade. Benfica que se especializou nos últimos 20 anos em comprar jogadores mais barato e depois potencializá-los e vendê-los, mas também com o investimento feito no seu centro de treinamentos, na sua base, em revelar muitos jogadores, e aí nem preciso falar quantos jogadores o Benfica revela e quais os nomes, né? A lista é grande, inclusive com essa venda, o Benfica se tornou o time com mais vendas na história acima dos 60 milhões de euros, superando o Mônaco, tá? Só para vocês terem uma ideia da força das categorias de base do clube e das negociações que o clube faz. No último ano, na última temporada, o Benfica não foi bem. O Benfica teve vários objetivos que ficaram de lado, performances abaixo, frustrando o torcedor, muito por alguns jogadores, muitas polêmicas com o treinador e uma cobrança muito grande em cima dos encarnados. Entretanto, João Neves foi de longe, o melhor jogador do Benfica na última temporada. E um senhor do meio-campo. Hoje ele é o principal, ou era o principal meio-campista do Benfica. E isso, com 19 anos, você desperta a atenção de meia Europa, né? O Bayern de Munique veio visitar aqui o Estádio da Luz para observar o jogador. Times ingleses também fizeram o mesmo, espanhóis, e o Paris Saint-Germain tomou a dianteira do negócio muito por conta de Luis Campos, né? Hoje a cúpula do Paris Saint-Germain fala português, vem trazendo jogadores de Portugal para o Paris Saint-Germain. Estamos falando aí de um Tugão Saint-Germain, né? Danilo, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha e agora o João Neves, enfim. E aí o Luis Campos fez um forcing, aproveitando talvez um gap salarial aí que o João Neves tinha dentro do Benfica para convencer, seduzir o jogador e, obviamente, depois com o aval do Benfica para a negociação. Negociação que gira na casa dos 60 milhões de euros fixos e 10 variáveis. Pelo que me contaram, esses objetivos variáveis são facilmente atingidos, ou seja, o Benfica deve encaixar 70 milhões de euros. O jogador tinha contrato até 2028 com o Benfica e tinha
uma multa rescisória que já é de praxe nos encarnados na casa ali dos 120 milhões de euros. E aí é que está a bronca do torcedor benfiquista. Para que vender o João Neves, que é o nosso principal jogador, ou foi o nosso principal jogador da temporada passada, agora aos 19 anos, praticamente na sua segunda temporada pelo clube, por um valor que fixo é a metade da cláusula de rescisão, né? Na variável chega a 70 milhões, é verdade, mas é a metade da cláusula de rescisão, sendo que o Benfica vai jogar a Liga dos Campeões, sendo que o Benfica, pelo menos pelo que se fala, pelo que se mostra, pelo que se expõe do clube, tem liquidez nesse momento para absorver a manutenção, não precisa vender o jogador, né? Pelo menos isso é o que se fala, o que se vende. Por que o Benfica fez esse negócio? Essa é a grande questão, o grande questionamento. Para vocês terem uma ideia, o João Neves no Benfica tinha um salário, de acordo com a imprensa portuguesa, na casa dos 500 mil euros por ano. É muito baixo perante a folha salarial do Benfica. O Benfica estava num processo de aumentar, tentar equalizar um pouco mais os salários, especialmente olhando para o jogador que foi o melhor da temporada passada, só que a proposta foi curta, né? Era o dobro disso. E a proposta do Paris Saint-Germain para seduzir o João Neves é na casa dos 5 milhões de euros líquidos, segundo a imprensa francesa, por temporada. Ou seja, 10 vezes mais do que ele ganha. São valores muito altos, né? Nesse sentido. Então, nesse contexto, o João Neves, o seu empresário e o Benfica, junto com o Paris Saint-Germain, acertaram a transferência. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o valor da transferência em si, 60 mais 10, né, equalizando 70 milhões, ele não foge muito da realidade hoje do futebol europeu. Pô, Quesada, mas o Benfica recentemente vendeu o Enzo Fernandes por 120 milhões, o João Félix por 120 e tal, e a cláusula é de 120. Será que não dava para esticar um pouquinho mais para cima? Poderia ser, poderia chegar a uns 80 milhões, enfim, daria para esticar um pouquinho a corda. Entretanto, não dá para você imaginar que toda hora o Benfica vai fazer uma venda acima dos 100 milhões de euros. Essa não é a realidade. A realidade está mais próxima do valor que o João Neves foi negociado agora do que do valor do Enzo Fernandes. Para o Enzo Fernandes ter sido negociado naquele valor, teve um contexto. Qual foi o contexto? O Chelsea, o novo dono do Chelsea, correndo pelado com um cheque em branco na mão, contratando à torta e à direito e não vendo valores, e o Enzo Fernandes, no meio da temporada, ter ido tão bem com o Benfica e vencido como um dos protagonistas a Copa do Mundo pela Argentina. Tem um contexto. Isso não acontece toda hora, né? E aí foi o Chelsea e pagou o montante da cláusula no meio da temporada. O João Félix também tem um contexto. Quando você tem no futebol movimentações grandes financeiras de um clube para o outro, você gera ali um espaço e gera um montante em que os clubes podem decidir apostar em vários atletas ou em um jogador só. O Griezmann saiu do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid precisava de um jogador para liderar o seu projeto, o João Félix estava surgindo como um prodígio, uma grande promessa também, e o Atlético resolveu colocar todas as suas fichas num pote só, pagando esse valor para um atacante, né? Outro contexto. No caso do João Neves, nunca seria um valor acima dos 100 milhões de euros neste momento. Então eu acho que o valor não é o problema. Agora, na minha humilde opinião, o grande problema é o timing. Porque eu acho que o Benfica tem nas mãos hoje, relativamente, uma máquina de produzir bons jogadores na sua categoria de base. É uma das canteiras mais respeitadas do futebol europeu. Só que você, no início, precisava vender para pagar a conta, para equilibrar salários, enfim, para fazer com que o Benfica ficasse robusto, forte financeiramente. Nos últimos anos, o Benfica vem fazendo vendas e vem fechando no azul por uma sequência.
E se você produz o seu jogador, a matéria-prima, e não dá um tempo para ele ficar dentro do clube, eu acho que aí você cria um problema com o torcedor. O torcedor sabe que o Benfica, uma hora ou outra, iria vender o João Neves, mas ele queria aproveitar mais do João Neves. Na prática, o João Neves só teve uma temporada completa com o Benfica, que foi a temporada passada. Aos 19 anos, é um jogador que só tinha a valorizar dentro do contexto do Benfica, dentro do contexto do futebol português. Esse valor de mercado ele não iria cair, porque era um jogador e é um jogador que a gente consegue ver muita qualidade no que ele entrega dentro de campo, na determinação, aqui também, na cabeça. Então o projeto de carreira dele poderia passar por pelo menos mais um ano no Benfica. Num ano importante para o Benfica, onde o Benfica vai ter Liga dos Campeões em novo formato, o Benfica querendo avançar para a fase seguinte, coisa que não fez na temporada passada, Mundial de Clubes. Ou seja, o torcedor queria que o João, como prata da casa, como cria da casa, ficasse mais tempo. E eu também acho que o Benfica poderia fazer isso. Porque aí sim você cria uma conexão importante daquilo que você aplica nas categorias de base para aquilo que você tem dentro de campo, né? De fato, na equipe profissional. Eu acho que o Benfica poderia ter feito alguns outros esforços, ou conduzido de uma forma diferente, ou vendido outros jogadores que muito provavelmente não serão aproveitados nessa temporada. Pega uma venda de 15, pega outra de 20, pega outra de 10 e forma aí o valor de 60 e consegue manter o seu principal jogador do meio campo. Eu acho que poderia ter sido dessa forma. Mas volto a falar, o valor em si não é o grande problema. Como eu disse, é a sexta maior venda da história do clube. Se a gente pegar alguns valores de referência, eu vou pegar o mercado brasileiro, mas que é menos referência porque... vou pegar o europeu e o brasileiro, mas é menos referência porque vale mais quando o cara surge na Europa, né? Porque ele já tem o selo europeu. Isso é uma realidade, não é o que eu penso, é uma realidade. Então, por exemplo, o Vitor Roque foi mais ou menos nesse valor, o Endrick um pouquinho mais ou menos nesse valor, o Estevão agora para o Chelsea mais ou menos nesse valor. Enfim, são jogadores que são as maiores vendas do futebol brasileiro que se equalizam aí com o João Neves. Se a gente pegar no contexto de Europa, por exemplo, o Camavinga, se eu não estou enganado, custou na casa dos 30 milhões de euros ao Real Madrid. O Tchouaméni, também uma jovem promessa de meio campo, na casa dos 80 milhões de euros. Mas veja bem, não foge muito desses valores e era o Real Madrid pagando, né? Então, não vejo isso como um problema. O problema mesmo, eu acho, é a questão da identificação e de você conseguir manter os seus principais jogadores pelo menos 2 temporadas, 2, 3 temporadas, porque aos 19 anos isso faz muita diferença. Faz muita diferença e até mesmo para o João Neves eu acho que poderia ser uma boa. Mas eu estou olhando mais pela perspectiva do Benfica aqui. Passando para a perspectiva do jogador, tá? É irrecusável uma proposta para ganhar 10 vezes mais do que você está ganhando, para você ter as luvas, né, a comissão diante da transferência. O João Neves viu uma oportunidade muito importante financeira e esportivamente foi convencido. Foi convencido porque hoje o Paris Saint-Germain tem um projeto muito mais de operários do que um projeto de grandes estrelas. E isso pode ser bom para o João Neves, porque ele é um operário, né? Ele é um jogador que joga para o time, ele é uma parte da engrenagem, ele é um motorzinho de meio campo. E eu acho que dentro do Paris Saint-Germain, no contexto do Luiz Henrique, ao lado de jovens jogadores que querem triunfar, que estão com sede para triunfar, como o Vitinha, como o Zaire Emery, enfim, e outros atletas, eu acho que pode funcionar muito bem. E ser preparado ali por um treinador que tem experiência de preparar jovens jogadores, vídeo que ele fez com o Vitinha nessa temporada, nesse contexto. Então eu acho que o João Neves vai para um ambiente favorável a ele, apesar de não ser um time como um Bayern de Munique, como o Real Madrid, como o Manchester City, enfim. Mas talvez seja um time que ele se torne mais dono desse meio campo ao lado dos jogadores que lá estão, do que propriamente se ele fosse para um desses que eu falei. Acho que é uma etapa interessante. Para o Paris Saint-Germain, está montando um meio campo de prodígios, né? Como eu falei, Vitinha, Zaire Emery, enfim,
o próprio João Neves agora. E eu acho que o João Neves tem uma característica muito interessante de estilo de jogo. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o estilo de jogo do João Neves, que é um jogador muito batalhador, muito intenso, muito forte na marcação, mas que também consegue ditar ritmo ao jogo. Parece que se desdobra, né? Tá em todos os lados do campo. E isso vai facilitar muito a vida do Vitinha, que vai libertar um pouquinho mais o Vitinha em funções de criação, né? Então o João Neves vai ser aquele patrão do meio-campo, muito provavelmente, com qualidade, é verdade, porque ele tem, apesar da sua altura, né? Apesar de parecer um jogador frágil, um jogador que consegue disputar muito com os jogadores mais fortes que ele, mais altos que ele, dentro de contextos e enfrentamentos ali naquele setor. Eu acho que ele liberta bastante o Vitinha das suas funções, e aí, obviamente, que vai poder encaixar dependendo de como o Luiz Henrique vai querer jogar. Em contrapartida, o Benfica recebe o Renato Sanches. É um negócio que faz parte do negócio, mas é em paralelo, né? Porque é um empréstimo com opção de compra. Para o Benfica, eu acho que o Renato é interessante do ponto de vista de ser um jogador da casa, prata da casa, assim como o João Neves, voltando depois de não ter sido fora do contexto que era prometido, né? Foi Golden Boy em 2016, quando ele surgiu, campeão da Eurocopa e tal, como um dos protagonistas. Ele nunca foi o jogador que se esperava que ele fosse, acumulou algumas frustrações, volta a casa e nesse contexto pode se sentir bem, pode fazer parte do plantel e pode ser muito útil. Só fico com o pé atrás pela questão das lesões, histórico de lesões que ele tem tido nos últimos tempos. Se continuar dessa forma, eu acho que o Benfica, com esse empréstimo, também se precaver um pouquinho de não dar continuidade ao jogador caso ele não renda dentro de campo, né? Enfim, tudo bem que tem um carinho muito grande pelo Renato Sanches, mas acaba sendo um negócio e o Benfica precisa entender se ele vai entrar novamente na dinâmica para ser um dos principais jogadores dessa equipe. Pois bem, gerou polêmica, uma negociação que mostra, na minha opinião, a força das categorias de base do Benfica, mostra que o Paris Saint-Germain está remando para um outro lado neste momento, daquilo que a gente tinha visto ao longo dos últimos anos em questão de estrelas, e deixa o torcedor benfiquista, ou pelo menos a maioria, com um sabor de saudades, né, na boca, por aquilo que é um atleta muito, muito promissor. Daqui a uns anos, a gente pode olhar para essa negociação e falar, pô, o Benfica vendeu barato. Ou podemos olhar e falar, pô, o Benfica vendeu bem. Mas isso só o tempo, né? E só também o desempenho do próprio João Neves. Meus caros, deixa aí os comentários o que vocês acharam. E amanhã tem gelada com quesada.